SCP-682, o lagarto indestrutível. O SCP-169, que pode causar tremores sísmicos apenas andando e respirando. O verme, o comedor de narrativas. Moloch, um dos comandantes da Guerra do Rei Escarlate contra a criação. SCP-2317, que o dia que ele acordar irá trazer o fim de toda a criação. Todos esses e mais outros são SCPs poderosos, mas há um deles que se destaca e muito. É o SCP-3812. Esse é o seu nome. Quando a gente fala sobre SCP-3812, obviamente que falamos então de um SCP com poder absurdo. A versão que a maioria conhece é a versão inglesa, né? A tradicional. Mas existe também uma versão chinesa que muda então pouca coisa, mas que é também bem poderoso. E como sabemos, tá? O SCP-3812 ele já mostrou ter a capacidade então de transcender tudo o que inclui e também a si mesmo. Isso não se limita a ele transcender só as narrativas, mas sim tudo o que está acima dele. Toda vez que ele transcende, ele fica mais poderoso, mais rápido, mais inteligente e assim vai. Na verdade, literalmente não há limite para a sua força e também não há uma prova de um teste em que ele tem um limite, porque ele simplesmente transcenderá isso. Essa é a lógica do próprio SCP-3812. Mas é claro que, como tudo não são flores, eu até comentei isso com a Isabela lá do grupo do Discord, que inclusive foi ela que me deu o help, né, para poder montar esse vídeo aqui. Muito obrigado, Isabela. O universo do SCP ele sofre bastante alteração. Sério, eu nunca vi um universo que mais sofre alteração nesse curto período de tempo que eu vou, né, conhecendo sobre esse universo. E isso, cara, não se limita só ao SCP-3812, mas sim sobre tudo, né? Todos os outros SCPs também. O SCP-3812 ele contém um segundo, entre aspas, eu. Seria como se fosse uma outra parte dele, né, digamos assim, mas que ele já transcendeu todas as narrativas e agora ele reside no corpo principal do SCP-3812, explicando então para ele o que são as narrativas, provando então ainda mais o aprimoramento de todo o conhecimento. Se usarmos então o código fonte do SCP-3812, né, sobre ele, o segundo eu do SCP-3812 foi literalmente afirmado que ele nunca perderá a sua capacidade de mudar, provando então ainda mais que ele se aprimora cada vez mais. E o principal, o SCP-3812 ele não pode morrer. A sua transcendência ela é instantânea, então ele sempre será mais forte do que qualquer outra coisa que possa enfrentar instantaneamente. Pensa que você não tenha nenhum dinheiro, pensa que você seja então a pessoa mais pobre do mundo e o que do nada você começa a receber um influxo de dinheiro sem fim, infinito. É lógico que quando isso acontecer, você rapidamente ficará milionário, bilionário, trilionário, quadrilhário e assim vai. Você se tornará então a pessoa mais rica e poderosa do mundo. Afinal, dinheiro faz com que você tenha poder. Por mais que você continue recebendo dinheiro infinito, essa comparação é só para poder simplificar a maneira de explicar a habilidade do próprio SCP-3812. Inclusive, o SCP-3812 ele derrotou o SCP-239 Unpatched, que sabia como controlar seus poderes. O SCP-239 foi capaz de sobrecarregar casualmente o Netherworld, um reino de inexistência. Ele estava então simplesmente brincando com o SCP-2747, que é um ser além dos Swans, e foi capaz de matá-los, onde ele se encontra além do Mary Nakahama, que foi declarado então para se dar uma onipotência, entre aspas, e onisciência. O universo SCP contém então universos infinitos, cada um contendo então um Aleph, onde há multiversos infinitos que contêm universos infinitos. Esses multiversos estão contidos dentro da árvore do conhecimento. Também dentro da própria árvore do conhecimento está a noosfera. Todos os conceitos, a inosfera, todas as ideias, o grande vazio que engole tudo, coisas reais e irreais. Acima da árvore está a própria Monte Golgotha. Na parte da esfera externa contém também o reino dos Aegis, e esses são parte de apenas uma narrativa, e a camada alfa está acima de tudo isso. O SCP-3812 ele transcende tudo isso, basicamente colocando ele em um nível bem além da palavra dominador. No universo SCP também temos então o SCP-5999. Ele foi o primeiro objeto a mimetizar qualquer coisa para nos matar, ou mesmo a proposta de Swans, que contém poderes literalmente absurdo. Nenhum deles consegue então fazer cócegas no SCP-3812. O SCP-3812 ele é um ser que representa o escritor de SCP em si, e ele pode criar seres como o Todo-Poderoso, o SCP-2747, Mary Nakahama e todos abaixo. Mas lembra quando eu falei que eu disse, né, que o universo SCP ele muda entre aspas constantemente? Pois é,
Fique atento a isso. Maio Nakahama, por exemplo, sozinha está então fora do sonho do SCP-343, onde ele vê como uma ficção. O SCP-2747 é uma anomalia que existe além de Maio Nakahama e representa uma antinarrativa idêntica às narrativas principais do próprio SCP. O SCP-5999 ele é algo criado para matar o leitor, como um artigo sobre a família morta. Está entre o artigo quando o leitor e a proposta do Cisne irão vê-lo, então irá matá-los. E o que acontece? Sim, o SCP-3812 ele é infinitivamente superior a esses seres. E só para não deixar de citar, o SCP-3812 ele venceu o SCP-2747, o projeto Isorópia, essa mesma SCP que matou a proposta Swans. Lembra quando eu falei que o universo SCP ele muda com o tempo? Exato, acertou de novo. Ele ainda muda. E para contextualizar tudo e resumir um pouco da cosmologia SCP, porque vai ser importante, tá, para o final. O universo SCP ele é um Aleph nulo, contém conceito platônico e também o próprio número infinito de dimensões espaciais. Falando então hierarquicamente, acima de tudo, o universo SCP inclui também a própria inexistência e existência, a possibilidade, a causalidade, o dualismo, conceito de vida-morte e assim vai. Ainda há um loop fracionário em mundos sem fim, onde cada universo transcende um ao outro para o seu nível de rumo, e um meta-universo contém universos infinitos, que são de dimensões infinitas, dimensões superiores e infinitas, e há infinitos metas, universos e bolhas fantasmas na árvore da vida. Uma torre infinita de cadeais inacessíveis, sempre estão contendo bolhas fantasmas de narrativas infinitas, sempre estão havendo narrativas e folhas de árvore da vida e na casa das leis matemáticas. O Megaverso ele é um local onde multiversos infinitos que contém universos infinitos. O SCP-312 ele transcende tudo o próprio universo SCP, como uma quantidade infinita de vezes, e no final ele transcende até mesmo o próprio Ben, um membro do SCP-001, a proposta Swans, que pode controlar todo o universo SCP e vê-lo como uma ficção. E assim começa a transcender a si mesmo repentinamente. Uma das suas habilidades é ter a própria resistência à manipulação da trama. No universo SCP existe um True Autor, ou um Deus. Ele basicamente escreve e comanda as narrativas, por exemplo. No universo SCP existe então um campo de testes para literatura, onde é usado então várias técnicas narrativas e códigos, criando então assim narrativas mais interessantes. Isso é chamado de configurações patafísicas. Todas as pessoas que desejam criar então artigos relacionados à patafísica, elas então precisam estabelecer uma nova teoria, e para isso ela precisa então pensar sobre a origem, o mecanismo da operação e a forma de continuação da narrativa em seu cenário, onde existem então os fatos narrativos e assim vai. E por isso que o true narrador ou autor é tão importante. Tá, mas Thiago, o que isso tem a ver com SCP-312? Calma, jovem, já chego lá. Quando o autor organiza e cria essas narrativas e fatos, ele combina com o real da narratologia, que é um estudo de estrutura e funcionamento da narrativa, e quando ele então organiza essas informações do autor, ele apresenta então os conceitos que estavam então envolvidos na patafísica, detalhe por detalhe, e principalmente conforme o entendimento da pessoa que criou, e para que outras pessoas possam ter uma base do que foi criado ou referenciado, isso se torna muito importante. E se enxugarmos então bastante tudo que as informações do SCP oferece, temos os conceitos básicos, e neles existem então vários conceitos importantes e interessantes também. Por exemplo, um deles é a própria metanarrativa. A metanarrativa ela é uma narrativa sobre a narrativa, onde o foco dela é a ação. Sendo então mais claro, o autor da realidade real irá então expor ativamente a sua própria criação como uma narrativa ficcional quando é escrita. Também temos aí a própria metanarração. Ela é bem parecida com a própria metanarrativa, só que ela é uma narrativa dentro de uma metanarrativa e a narrativa dentro da própria narrativa interna, onde ela acaba existindo em uma camada de narrativa. Vocês meio que entenderam onde eu quero chegar, né? Pois é, o SCP-3812 ele pode e já superou todas e quaisquer narrativa, seja então a metanarrativa ou a metanarração. Ele superou tudo, não há nada que ele não tenha superado ou transcendido, a não ser ele mesmo. Isso mesmo, isso acaba se encaixando no próprio paradoxo total. Então, se ele supera tudo e todos, se ele transcende tudo e todos, mas ele mesmo não pode se transcender, pois ele já se transcendeu, isso cria então uma proposição e argumentos que contraria todos os princípios gerais
gerais das coisas, mas que nunca chegaríamos numa conclusão sobre o quão longe ou se poderia haver um fim por SCP-3812 transcender. Como falei, isso cria um paradoxo onde tudo que pode entrar numa falta de nexo, lógica, contradição, orientação e opiniões sejam então contrárias ou a favor. O auge do SCP-3812 ele é o Sam Howell, que está direcionado então na categoria de seres transcendentes sobre narrativas pseudo-superiores. Essa palavra pseudo-superiores e a sua própria categoria coloca ele no pseudo-prime, onde ele está na narrativa superior a todas as outras narrativas, onde vive então o próprio autor supremo, ou o próprio true autor, ou como conhecido como o true god. E falando então um pouco mais dessas estruturas e camadas, ainda tem a superestrutura, que está então na categoria de narrativas pseudo-superiores. Resumindo, o SCP-3812 ele pode transcender a própria sala e a estrutura suprema. Ainda temos então o próprio universo Prime, onde as histórias são narrativas, e isso é que é o universo Prime ele acaba criando. O universo Prime ele também tem outros nomes como The Mind ou The Great Storytelling. O universo Prime ele é um universo vivo, o único universo real em SCP. Ele usa então essa energia narrativa para poder criar pilhas de narrativas infinitas no SCP e torna então cada história do SCP canônica. O universo principal é a ilimitação e vê tudo no SCP como ficção. O universo primordial transcende então toda a cosmologia de SCP, está então no auge da cosmologia de SCP em si. Não há nada acima disso, pois o universo principal transcende tudo, até mesmo as entidades Swans, que são os avatares dos universos para os escritores e para o verso do SCP. Esses títulos Swans são como o The One Above All da Marvel. O universo Prime ele é um avatar da Wiki USCP e do próprio leitor. O universo Prime ele ainda também a sua totalidade da consciência criativa e da humanidade, da vida real, dada a forma física da ficção, e atua como uma barreira que separa a ficção e a realidade, torna isso bem grande. Todos os outros deuses do SCP são meramente aspectos infinitesimais de seres, entre aspas, onipotentes, como Sephiroth, o Todo-Poderoso, dentre outros. Eles são todos incapazes de compreender a existência do universo primordial. Todos os deuses do SCP, em todos os outros ramos, com exceção do próprio universo Prime, estão vinculados às suas narrativas ou pilhas de narrativas incapazes de deixá-la. Alguns deuses do SCP recebem então poder de quase ilimitado em sua própria narrativa, pelo próprio universo Prime, para manter a narrativa. Um exemplo legal é o seguinte, que o universo Prime ele seria como um proprietário ou um gerente de uma loja, e os outros SCPs supremos seriam como seus funcionários. O universo Prime ele é um ser dimensional zero infinito, não há nada acima dele, pois não tem limitações, pois uma única pilha narrativa nada mais do que o tamanho de um átomo em seu universo, e cada átomo ele é uma cosmologia de tamanho quase ilimitado, e tem uma hierarquia de deuses entre aspas onipotente para acompanhá-lo. E entre suas narrativas está uma estranha descoberta para poder ser encontrada em outras narrativas ficcionais não relacionadas ao próprio SCP. O que significa que o universo Prime ele é responsável pela criação de versos ficcionais quase infinitos. Todo o seu supremo da ficção pode traçar a origem da sua existência até o próprio universo Prime, fazendo então descobrir que são apenas aspectos infinitesimais do próprio universo Prime. Mas lembra de novo que eu falei que o universo SCP ele sempre sofre uma alteração, uma mudança aqui, uma mudança ali? É, rapaz, pois é, não é zoeira. Algumas coisas eu vou estar atualizando para vocês. E o que não é novidade, aparentemente, parece que o SCP-3812 ele transcendeu o universo Prime, onde mostra que o SCP-3812 e a sua ascensão existe no cânone do próprio Placeholder e Ake, ou seja, no ramo inglês, ele pode ascender os universos Prime. É bizarro, né? O SCP-3812 ele já usou antes o SCP-1313 do ramo chinês -1, que é uma lança, né? Para poder matar o Ertong e terminar sua tirania sobre os escalões narrativos. Uma coisa interessante sobre o SCP-3812 em inglês, tá? É que o escalão narrativo já é uma escala ou um pilar bem poderoso, mas ainda tem uma superestrutura, onde vale o dobro de poder, importância, estrutura, compositidade infinita e tudo mais. Ela é uma sala composta de infinitos pilares, onde cada um transcende a menor, onde são as próprias pilhas narrativas, existindo então várias e várias delas, cada uma com um pilar novo. E adivinhe? É, rapaz, SCP-3812 ele supera isso também. Agora tem uma informação legal sobre o R Project Paralized, a verdadeira fundação da SCP, onde eles são dominadores ou dominantes, né, reais e salvadores da realidade, fazendo então uma referência ao escalão narrativo.
citados como primordial em todas as instâncias de qualquer outra fundação criada no futuro. Aí podemos então colocar a Fundação SCP ou o próprio Departamento Exofísica e Patafísica. Isso quer dizer que SCP-3812 ele, entre aspas, morreu. Por que, Thiago, morreu? Porque ele foi morto, entre aspas, antes disso tudo acontecer. Mas a contextualização é que ele nunca morreu 100% de morte morrida, né? Foi aquela morte falsa, onde ele ascendeu no mitos SCP ramo chinês, em que ele alcançou a verdadeira Nirvana, justamente na religião indiana. Ainda houveram projetos para poder acabar com o SCP-3812, como o projeto Pazalid, onde ele atingiu o verdadeiro potencial, mas isso não deu muito certo, e principalmente ele conseguiu então atingir seu potencial e superando então a verdadeira fundação. Thiago, o Rei Escarlate ele é superior ao SCP-3812? Bom, não. É lógico que o ramo inglês, o SCP-3812, ele supera bastante o Rei Escarlate. E no ramo chinês, o Rei Escarlate ele é bem poderoso, bem mais poderoso. Mas o SCP-3812 ele não fica para trás. E na minha opinião, o que eu estou vendo agora é que o SCP-3812 ele ainda assim continuará transcendendo mesmo o próprio Rei Escarlate. Agora, existem informações que colocam o SCP-3812 acima do próprio projeto Pazalid, a verdadeira fundação, o Rei e do próprio Rei Carmesim, cujo próprio é um avatar do próprio Devil, conhecido como Scarlet Demon. Vocês entenderam que o SCP-3812 ele é apelação pura de personagem. Vocês entenderam que transcender é algo que o SCP-3812 ele faz com facilidade. Não há limites para o SCP-3812. Ele só estaria limitado à sua única narrativa, ele mesmo. A proposta disso vem que o próprio SCP-3812 ele é uma narrativa em si, onde está então além de todas as outras narrativas, menos ele mesmo. Ele transcende tudo, ele transcendeu tudo. E como eu falei antes, só falte ele transcender ele mesmo, mas isso ele entra num paradoxo total. Afinal, isso continuará no loop total até a eternidade. E se aquela palavrinha estiver correta que eu citei no universo Prime, aparentemente o SCP-3812 ele transcendeu o universo Prime. Se isso realmente se confirmar e for aprovado pela fundação, o SCP-3812 ele se tornará então o SCP mais poderoso da ficção e também da própria fundação. Como assim, Thiago? O mais poderoso? Ele não é o mais poderoso? Não. Atualmente, o The Absence, ele é o mais poderoso da fundação.